Olá, eu me chamo Gabriel Ber. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como saber se um idoso está ansioso, sobre a relação entre a ansiedade e a depressão, sobre o tratamento da ansiedade no idoso e como fazer para ajudar alguém ansioso. Então, como saber se alguém está ansioso? A ansiedade pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, podem vir sintomas emocionais como medo, preocupação e apreensão, comportamentais como agitação, evitação e sintomas físicos como náusea, tontura, palpitação, entre outros. Nos idosos, a ansiedade pode se manifestar de uma forma diferente em relação aos adultos. Por exemplo, os idosos afirmam se sentir muito menos tristes ou ansiosos, mas manifestam esses sentimentos de outras formas, como preocupações relacionadas à saúde, medo de adoecer ou de ficar incapaz. Alguns até podem se preocupar em ser um peso para a família, ou outros têm medo de cair quando caminham, por exemplo. Frequentemente, os idosos manifestam ansiedade relatando sintomas físicos, como tontura, palpitação, falta de ar. Um idoso ansioso pode ser diagnosticado com diversos transtornos ou doenças, como a ansiedade generalizada, que é extremamente comum. Quem tem ansiedade generalizada apresenta preocupações excessivas e persistentes que às vezes eles têm dificuldade de controlar. Por exemplo, os estudos mostram que 25% dos idosos apresentam essa doença, é um número bem alto. Além dessas preocupações excessivas sobre a saúde, as relações com outras pessoas e eventos da vida, os idosos podem apresentar antecipação ou medo de que algo possa acontecer, algo ruim. Além disso, pode haver dificuldade de controlar essas preocupações que ele apresenta. Outro transtorno ansioso é a síndrome de pânico. Os pacientes apresentam crises de medo ou ansiedade que inicia abruptamente e pode durar de alguns minutos até uma hora. Frequentemente, essas crises vêm acompanhadas de sintomas físicos, como, por exemplo, falta de ar ou aperto no peito. As crises tendem a se repetir e o paciente tem medo de ter uma nova crise. Alguns pacientes evitam situações que possam desencadear as crises, como, por exemplo, ficar em locais fechados. No diagnóstico do transtorno do pânico, é muito importante descartar que o paciente não esteja apresentando outras doenças clínicas e graves que compartilham uma apresentação semelhante. Por exemplo, arritmias cardíacas, síncope, dor no peito ou infarto do miocárdio. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a relação entre ansiedade e depressão nos idosos. A depressão se manifesta com tristeza, perda de energia, pensamentos negativos e culpa. A ansiedade frequentemente está associada ou está presente num quadro depressivo. 50% dos pacientes que têm depressão também têm sintomas de ansiedade. E aqui eu deixo mais um comentário. Quem tem demência ou Alzheimer pode apresentar sintomas ansiosos associados com esses problemas de memória. Mas também pacientes que têm ansiedade podem apresentar problemas cognitivos, como dificuldade de memorizar fatos recentes, dificuldade de atenção, entre outros problemas cognitivos. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o tratamento da ansiedade no idoso. Os tratamentos para a ansiedade no idoso, comprovados cientificamente, são psicoterapia e os medicamentos. Existem terapias complementares também que podem ajudar, como a prática de exercício físico, por exemplo. O objetivo do tratamento é de aliviar os sintomas e fazer com que o paciente volte a fazer as atividades que ele fazia no cotidiano, que estava habituado antes da doença. Medicamentos podem ser usados no tratamento da ansiedade no idoso. Muitos medicamentos antidepressivos também tratam quadros de ansiedade. Tratam depressão, tratam dor, tratam problemas do sono, como por exemplo insônia. Outras classes de medicamentos, os benzodiazepínicos, os chamados popularmente de tarja preta, também podem ser usados para tratar a ansiedade, mas devem ser usados por curto período. Nós devemos ter muito cuidado com os efeitos colaterais e indesejados dessas medicações, como por exemplo risco de queda, sonolência, risco de dependência e problemas de memória que eles causam. É importante dizer que cada medicamento possui as suas próprias características e eles são diferentes uns dos outros. A partir da história de cada paciente, de suas doenças, o médico escolhe junto com o paciente quais são os melhores medicamentos. É sempre importante estar atento aos efeitos colaterais que queremos evitar.
Por exemplo, alguém que tem problema do peso, nós devemos evitar os medicamentos que causam problemas do peso. Os antidepressivos melhoram a depressão e a ansiedade nos idosos entre 2 a 8 semanas após seu início do uso. Alguns efeitos podem ser imediatos, por exemplo, o tratamento da insônia. Aconselhe-se com seu médico, converse com ele francamente sobre o melhor medicamento a ser utilizado, o melhor tratamento. A psicoterapia pode ajudar a tratar a ansiedade nos idosos. A psicoterapia ajuda o idoso a explorar essas questões que estão causando ou piorando a ansiedade. E ela também ajuda o paciente a reconhecer quais são aquelas situações da rotina que estão levando à ansiedade ou causando. Diversos tipos de psicoterapia podem ser tentados, como terapia cognitivo-comportamental ou psicoterapia psicodinâmica, a chamada psicanálise, né? Cada tipo de psicoterapia usa técnica diferente para tratar a ansiedade. A decisão de qual vai ser a melhor para o paciente deve ser individualizada, de acordo com a preferência do paciente, a sua experiência prévia com terapia, ou mesmo quais sintomas e a disponibilidade de bons terapeutas a preços acessíveis. A associação de psicoterapia com o uso de medicações pode ser uma combinação ideal no tratamento da ansiedade. Diversas técnicas podem ser usadas para ajudar no tratamento da ansiedade, como, por exemplo, a realização de exercícios físicos, a prática regular, né? Outras, como musicoterapia, a meditação, o mindfulness ou mesmo a yoga. No quarto tópico, então, nós vamos falar sobre como ajudar alguém que está ansioso, que está apresentando um problema de ansiedade. A primeira coisa é oferecer ajuda, ajudar a pessoa a buscar um profissional da saúde. Algumas vezes pode ser necessário acompanhar de perto a pessoa que está doente, quando ela está com mais dificuldade. A ansiedade não é bobagem, é uma doença e que tem tratamento. A psicoterapia, os medicamentos, as mudanças do estilo de vida ajudam o paciente a aliviar o seu sofrimento.